alguém à disposição para fazer aquilo que é necessário, eu oro todos os dias: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite no livro de Neemias 1, e para que você seja contextualizado com o que aconteceu com Neemias. Um pouco antes do livro ser escrito, o reino de Judá era com a capital em Jerusalém, vivia um período de declínio espiritual e político. Será que nós vivemos isso nesses dias? Uma crise espiritual e uma crise política no meio de Jerusalém. Os textos bíblicos aqui, eles nos relatam de povos e líderes que se afastaram da aliança com Deus, praticando idolatria, injustiça. E sabe, enquanto eu li esse livro, parecia tão atual, parecia tão real. E aconteceu que houve uma invasão liderada por Nabucodonosor, e Jerusalém foi invadida, foi destruído, o templo foi arrasado, as muralhas que eram identificadas como uma segurança, era uma imponência, as muralhas foram completamente derribadas, e Jerusalém se viu vulnerável e humilhada. Rapidamente, resumidamente, foi isso que aconteceu. Mas o livro de Neemias, e vai ficar novamente o tema de casa, é um livro rápido, curto, você vai ler e vai clamar em cima desse livro, amém? É um desafio que nós estamos fazendo nessa noite. É um livro que está no Antigo Testamento e conta a história da restauração dos muros de Jerusalém. Após todo esse exílio, essa derrubada, essa tragédia que aconteceu, um homem chamado Neemias. Talvez você imagine, filho de mulher e homem poderosos, um homem com uma história poderosa, mas a palavra nos diz que Neemias era um copeiro. Ele era um empregado. E através da vida de Esdras, o templo foi reconstruído. E Neemias estava no templo, servindo ao rei. Mas as muralhas e os muros ainda assim eram derribados e a cidade estava em ruínas. Mas um homem chamado Neemias, copeiro. Quem você é hoje? Daqui a pouco eu sou um marceneiro, um mecânico, um vendedor. Quem você é hoje? Se o Senhor contasse a sua história, mas a Júlia, uma vendedora. Mãe, dona de casa. Quem você seria hoje? Talvez a gente imagina que Deus vai fazer grandes coisas através de homens e mulheres poderosos. Mas eu quero dizer para ti nessa noite, o Senhor quer fazer coisas grandiosas e poderosas através da tua vida. Eu não sei se você é um eletricista, se você é um pedreiro, se você é uma doméstica, se você é uma manicure, eu não sei. Eu sei que Deus procura homens e mulheres dispostos a fazer o que precisa ser feito. Será que o Senhor vai encontrar em nós nessa noite esse coração? Mesmo que o muro estava destruído, ao saber de que havia sido reconstruído o templo, mas a parte de fora, pela janela, estava tudo destruído, Neemias se compadeceu. Neemias começou a sentir a dor daquele povo, que foi exatamente o que hoje na reunião nós estávamos conversando, Maicon. Será que nós sentimos a dor do outro? Será que nós sentimos a dor daquele que precisa do socorro? Ou nós estamos aqui dentro de um ambiente climatizado, sentadinhos numa cadeira confortável? Talvez hoje nós viemos aqui de carro. Você não precisou vir a pé, você não precisou vir de ônibus. E mesmo assim, você está aqui hoje assentado de forma confortável e tranquila. Sabe que muitas vezes nós nos deparamos no pastoreio com pessoas que chegam aqui destroçadas, casamento destruído, uma enfermidade, com problemas na família, com filhos nas drogas, talvez essa pessoa mesmo, imersa nas drogas, precisando do socorro. E o que é dito para ela fazer, ela não se importa, ela faz.
Se disser para ela, você precisa vir para a igreja e dar 30 voltas na igreja, você precisa vir na igreja 300 vezes por dia, vai vir em todos os cultos, você não pode faltar. A pessoa que precisa de socorro, ela faz o que precisa ser feito para se livrar daquela dor. Mas hoje talvez nós não estamos mais com alguma dor. Nós estamos já sido socorridos, amados, transformados pelo Senhor, e nós nos sentimos confortáveis e acomodados. E a minha palavra para nós nessa noite, queridos, é que nós sejamos livres de toda a acomodação, de toda a distração, e daqui a pouco nós nos vemos reclamando de coisas que antigamente era tudo que nós queríamos. Talvez você sonhou em ter filhos, e daqui a pouco você está reclamando dos filhos que não lhe deixam dormir. Talvez você sonhou com um emprego com uma ótima remuneração, e hoje você se vê reclamando do que você precisa fazer. Ei, o Senhor nos chamou nessa noite para nos despertar e nos levar a olharmos para aquilo que pode nos dar esperança e nós não nos distrairmos. Sabe, o livro de Neemias, ele nos dá tantas chaves poderosas. E uma das chaves que Neemias nos dá, no capítulo 1, se você quiser anotar isso no seu bloco de notas, depois você verifique. Sabe que Neemias chegou diante do rei e expôs a sua dor, expôs a sua tristeza, disse que queria participar da reconstrução. E o rei disse para ele, sim, você pode, eu só preciso que você me diga quantos dias você precisa. Pensem, ele ia participar da reconstrução de uma cidade. Eu quero que você pense nisso em relação à nossa cidade. E ele disse, eu preciso de 52 dias. Será que o Senhor te desse hoje uma oportunidade de buscar um avivamento com todas as tuas forças? Se o Senhor dissesse assim, ok, eu vou trazer um avivamento para essa cidade, para essa nação, eu vou cumprir os planos e propósitos, e o Senhor te desse 52 dias, você faria o quê? Ah, meu Deus, não vai dar tempo. Mas Neemias, mesmo enfrentando oposição, ameaça e zombaria, você imagina, era loucura. Sério que tu vai reconstruir a cidade em 52 dias? Ele se manteve firme e constante. Nós precisamos ser homens e mulheres firmes e constantes. Eu disse para os jovens na terça-feira, quem quer alguma coisa suporta qualquer como. O que você quer? Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo um avivamento? Será que nós de verdade queremos um avivamento? Ou nós queremos somente o resultado do avivamento? A nação sarada, a política transformada, os índices de criminalidade completamente decadentes? Ou nós queremos viver um avivamento para que a nossa cidade seja transformada, para que nós possamos encontrar o Mestre, para que as promessas se cumpram? Será que nós queremos um avivamento para nós mesmos? Ou nós queremos um avivamento para sermos transformados e as gerações vindouras poderem desfrutar daquilo que o Senhor prometeu e cumpre? Sabe, eu vejo muitas vezes que nós somos acomodados. Nós estamos acostumados a vir num culto onde a presença de Deus é real, onde os cativos são libertos, os enfermos são curados. E aí a gente já vem reclamando. A gente já vem pensando no dia de amanhã. A gente já vem pensando na crise econômica. A gente já fica preocupado em dizimar. A gente já fica preocupado, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você seja despertado a estar cada dia mais apaixonado pela presença. Estarmos aqui reunidos nesse lugar é um grande privilégio. Além dessa restauração física, Neemias promoveu algo muito importante. Ele promoveu uma renovação espiritual, uma renovação moral, uma renovação do povo. O povo estava em ruínas, mas Neemias viu a necessidade, se levantou e fez algo que precisava ser feito.
Nós precisamos receber essa renovação. Como diz Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela transformação da nossa mente, para que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser renovados na nossa mente. Nós precisamos muitas vezes trocar a lente do nosso olho. Aonde está a lente do teu olho? Cansada pelo teu casamento? Cansada pelos teus afazeres? Ou você vai colocar a lente de glória a Deus, eu tenho saúde, estou vivo? Sabe, Neemias nos dá grandes chaves aqui. E a primeira coisa que Neemias fez, ele orou antes de agir. Nós precisamos ter uma vida de oração. Ai, pastor, eu tenho filhos pequenos, eu também. Pastor, eu trabalho das 7 às 7, muitos de nós também. Que saudade do tempo em que eu entrava na porta e fechava a porta do meu quarto e ficava horas na presença do Senhor. A minha realidade hoje é outra. Eu vivo uma vida em oração. Eu vivo a minha vida em oração. Eu busco o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos entender isso. Não é o ato de entrar na porta e fechar a porta do quarto. Eu não passo todo o tempo da minha vida no meu quarto de porta fechada com o meu marido, com o meu amado. Mas nós vivemos uma vida em união, unidade no Senhor. É esse relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Dia a dia, mesmo distante, nós nos comunicamos, nós estamos juntos, nós estamos em sintonia. É o que a palavra diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Você tem que caminhar com o Espírito Santo 24 horas do teu dia. Porque daí muitas vezes nós oramos, entramos no nosso quarto, fechamos a porta, temos um tempo de oração. E aí nós dizemos, ok, Espírito Santo, muito bom estar contigo. E nós viramos as costas. E no primeiro desafio, nós esquecemos que Ele continua conosco. E agimos na nossa própria carne, agimos no nosso próprio impulso. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados, queridos. E Neemias, ele não fez nada da própria mente, da própria cabeça. Ele orou. Busque ao Senhor antes de tomar uma decisão, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, Ele não falha, o nosso Deus não se engana. Então pense bem antes de dizer, Deus me deu essa direção, pastora. Eu estou fazendo tal coisa pela direção de Deus. Ei, lembre-se de algo, se você está indo na direção de Deus, não vai dar errado, vai dar certo. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, Deus me falou. E eu e o pastor temos um posicionamento muito claro. Se Deus falou, quem sou eu para dizer não, né? Meu irmão, vou te abençoar então. Deus falou, amém. Vai dar certo, eu me alegro contigo. E passam-se os dias, passam-se os meses e voltam os cacos. Pois é, pastor, Deus não me falou. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, porque Ele não falha. Amém? Ore antes de agir. Sinta a dor do problema. Neemias podia ter continuado no reino dele, bem tranquilo. Ele era um copeiro, mas ele estava dentro do palácio. Vou eu sair lá, sujar meus pés? Está tudo em ruínas, tudo destruído. Para que eu vou lá? Nós precisamos sentir a dor do outro. Nós precisamos orar mais pelos enfermos. Nós precisamos orar mais por aqueles que estão presos pelo inferno, pelas garras de Satanás. Nós precisamos chorar mais pelos jovens que estão se perdendo. Nós não podemos nos conformar com esse século.
Que nessa noite o Espírito Santo de Deus coloque dentro de ti esse choro e esse clamor pelo outro, por quem está sentado ao teu lado. Talvez você está sentado do lado de um irmão que está sofrendo, precisando da tua oração, precisando do teu abraço, precisando da tua intercessão. E nós estamos preocupados com o amanhã. Estamos preocupados com o dinheiro. Ei! Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, mas nós precisamos aprender a descansar. Sabe que uma das coisas importantes que Neemias fez, e nessa noite o Senhor está ensinando a todos nós, amém? Neemias, ele orou, buscou o Senhor e ele se planejou. O planejamento é divino. Diga assim: planejamento é divino. Deus gosta de quem se planeja, amém? Planeje-se. Ficar sentado esperando o milagre acontecer. Te levanta. Quem você quer ser? Uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, um marido melhor, uma esposa melhor. Você quer ter filhos apaixonados pela presença? Você que é jovem quer ter uma família abençoada? Você quer ter um lugar confortável para morar? Você quer ter carro? Meu irmão, precisa se planejar. Deus ama quem se planeja. Deus ama quem, Senhor, eu quero chegar lá. Quem quer alguma coisa, suporta qualquer como. Entenda isso. Se eu quero ter uma vida confortável, se eu quero ter uma vida próspera, eu não posso quebrar princípios. E eu preciso me planejar e agir. São chaves preciosas que Neemias nos dá. Ele orou. Ele sentiu a dor e a necessidade. Havia algo que necessitava ser feito. E ele se planejou. Eu preciso de 52 dias. Para a reconstrução de um templo é pouco. De uma cidade inteira. Mas aí é que entra a graça, o favor, a unção, aquilo que é poderoso. Nós recebemos essa palavra quando o pastor Denardi ministrou aqui. Nós recebemos e nós carregamos a unção de aceleração. Aquilo que aconteceria em um ano, acontece em 3 meses. É isso que acontece um avivamento, meus irmãos. Aquilo que aconteceria em 3 meses, acontece em 1. Aquilo que aconteceria em 1, acontece em 1 semana. E aquilo que aconteceria em 1 semana, acontece hoje. Nós precisamos planejar e contar que quem é o governante do nosso exército é o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Salvador poderoso. Neemias teve coragem para sair da zona de conforto. Ele deixou essa posição confortável. E saiba de algo, a grande lição disso é: um crescimento quase sempre exige risco e sacrifício. Para você conquistar algo, você vai precisar trabalhar muito. Para você ver milagres, orar pelos enfermos e eles serem curados, você vai precisar gastar muito tempo de joelho, de intimidade, de saber quem Ele é, de saber o que Ele pensa, o que Ele nos orienta nessa palavra poderosa. Sacrifício. Você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar as bengalas que até hoje você carrega. Pastora, mas eu sou preso, eu sou presa. Seja livre nessa noite, porque ser um homem e uma mulher poderosamente próspero no Senhor, vencedor, exige sacrifício. Que nessa noite nós venhamos a morrer para nós mesmos. E que nós possamos nascer um homem e uma mulher espirituais, cheios da presença, de homens comuns, de mulheres comuns. O mundo está cheio. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer o que ninguém quer fazer. Parece pesado, mas eu olho para mim e digo: ei, o meu general, o general do exército que eu estou é Cristo. Ele vai fazer eu vencer. Trabalhe mesmo com oposição.
Ah, disso nós entendemos, né, pastor? Seus malucos, o que vocês estão fazendo? Me lembro até hoje o dia que o pastor assinou e foi publicado no Diário Oficial a respeito da sua exoneração do cargo público. Aos olhos naturais isso é loucura. Ei, Rodrigo, tu vai abandonar um concurso público. Rodrigo, depois tu não vai poder voltar, Rodrigo, porque tu já não vai mais ter idade. Rodrigo, as tuas filhas que podem ter um plano de saúde. Meu Deus, Rodrigo, tu não pode continuar fazendo o que tu está fazendo. É só apagar um incêndio de vez em quando, tirar pessoas presas das ferragens e ser pastor ao mesmo tempo. Mas nós tínhamos uma promessa, nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos um direcionamento. Se nós não fizéssemos o que o Senhor estava nos mandando fazer, nós iríamos morrer. As pessoas nos chamavam de malucos. Meu Deus, vocês são doidos. Vocês têm uma CLT, vocês têm um concurso público, vocês têm um salário fixo, vocês vão andar pela fé. Que maluquice é essa? Trabalhe com oposição, meu irmão, minha irmã. Se você está chegando no reino, se você está se convertendo hoje e os seus familiares não são convertidos, ou as pessoas que estão próximas de ti te conheceram antes de você se converter, eu quero te dizer algo: vai vir muita oposição. Ah, agora tu é crente? Ah, agora tu resolveu ser santo? Ah, mas eu conheço quem é essa pessoa que está aí. Trabalhe e cresça em cima disso. Diga assim: eu sou crente, Jesus está me transformando, eu sou uma nova criatura. Que você traga a conversão para sua casa, para sua família, mesmo quando ela der risada de você. Vigie sempre. Que foi assim que eu iniciei a pregação. Quando nós estamos com a água no pescoço, qualquer prancha que passar por nós, pode ser Morey, pode ser alguém com uma tabuinha, é salvação para a tua vida. Agora, quando você aprende a nadar, você não se contenta mais. Ah, não, essa aí eu não vou entrar no mar. Vigilância. Esteja sempre alimentando esse primeiro amor, meu irmão, minha irmã. Esteja sempre apaixonado por essa presença. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será para sempre. Ele não muda. Quando a gente chega na igreja, a gente não se preocupa com a cor das cadeiras, não se preocupa com quem nos abraça, com quem não nos abraça, com quem nos dá oi, com quem nos dá oi. Se o pastor te cumprimentou, se a pastora te cumprimentou, se tinha coisa na cantina, se não tinha, se tinha coisa na livraria. A gente não se preocupa com nada disso. A gente precisa de um socorro, de alguém que nos dê aquilo que o nosso coração está precisando. Mas aí hoje a gente está aqui sentado, confortável, talvez livre de uma enfermidade, livre de uma opressão, com o casamento restaurado. Talvez os teus filhos estão aqui nessa noite e você veio buscar por eles quando você entrou nesse lugar. E aí você já se preocupa, porque hoje o culto está quente, porque hoje eu acho que esses ar-condicionados não funcionam, porque o banheiro demorou para ficar pronto, porque o irmão não me cumprimentou, porque não sei o que, porque eu não tinha tudo que precisava, porque não tinha o que eu gostava na cantina, porque o estacionamento, porque o irmão e blá, 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 blá. Nós precisamos ser livres disso. E saiba de algo, Neemias viu uma necessidade e fez. Que nós nessa noite, ao vermos uma necessidade no corpo de Cristo, nós estejamos dispostos a nos levantarmos e fazermos, ao invés de reclamarmos. Neemias podia ter dito: mas meu Deus, esse povo todo derribado, meu Deus, eles não estão vendo que estão pisando em cima de ruína, por que eles não se levantem? E ele lá, paradinho no palácio, ele tem o emprego dele, ele estava numa posição confortável, mas ele disse: tá, pode parar, esse povo não tem força para fazer as coisas, deixa que eu vou ajudar. Vigie, meu irmão, não te esqueça quem te resgatou, quem te trouxe ao Senhor. Não esqueça da pessoa que orou por ti no começo. Não te esqueça por aquele que te deu carona. Não te esqueça por aquele que ofertou algo na tua vida. Não te esqueça dos pequenos começos. Traga à memória isso, e eu quero ensinar isso nessa noite. Toda vez que o diabo vier roubar o teu primeiro amor, a tua paixão no congregar, toda vez que o diabo vier tentar te dizer: ai, hoje eu estou cansada, hoje eu vou ficar no culto, porque meu Deus, os cultos não terminam nunca. Traga à memória aquilo que aconteceu com você nesse lugar.
Eu nunca me esqueço um dia que eu estava chorando, adolescente, sendo tocada pelo Espírito Santo, e uma enviada do capeta me parou e disse: que lindinhas essas jovens, né? Ah, e primeiro amor é lindo. Vai passar. Aquele vai passar para mim soa como um duvido. Sabe aquelas pessoas que são movidas por duvido? Sabe? Aquelas pessoas que só tu dizer para elas assim: ó, duvido que tu faça isso aqui. Ah, tu duvida? Eu disse: agora é que não vai passar. Agora que eu vou alimentar isso aqui todos os dias da minha vida para não passar. E para honra e glória do Senhor, eu estou há 39 anos apaixonada por essa presença. Apaixonada, apaixonada. E até hoje somos transformados pelo Senhor. Que você receba nessa noite, toda vez que a pessoa dizer: ai, que bonitinha, nova convertida, vai passar. Aí tu diz: ah, vai passar, agora tu vai ver. Não vai passar, eu vou alimentar essa brasa acesa dentro de mim. Sabe que Neemias, ele desceu aonde havia necessidade, e ele liderou aquele povo que precisava de socorro. Que nessa noite, você que já caminha com o Senhor há anos, que você seja uma liderança como exemplo. Que você seja exemplo da sua casa. Que você seja exemplo daqueles que estão à tua volta. Que você seja exemplo para os seus filhos. Que você seja exemplo para a sua esposa, para o seu marido. Que você seja exemplo para os irmãos novos que estão começando a congregar, estão trilhando essa caminhada com Cristo agora. Que você seja um irmão mais velho que vai pegar pela mão e vai dizer: eu vou te mostrar que existe um Deus poderoso. Eu vou te dizer, tu precisa orar, tu precisa buscar, tu precisa ler a Bíblia. É assim que você vai crescer. Eu vou te ajudar, eu vou orar por ti, eu vou te ensinar a crescer. Eu vou te ensinar aquilo que o Senhor já me ensinou. Eu vou compartilhar contigo. Nós como igreja, para vivermos um avivamento, precisamos ser uma igreja de exemplo. Seja exemplo, meu irmão, minha irmã. Seja exemplo no seu trabalho. Ai, pastora, eu fui demitido, eu fui demitida. Mas aí tu vai conversar com o empregador. Olha, meu Deus, não parava de meter atestado. Não vinha trabalhar. Pedia para fazer uma coisa, só fazia o que tu pedia. Zero proatividade, não resolvia nada. Estava sempre de mau humor, ficava faltando, estava sempre doente. Ei, nós somos o exército de Cristo. Nós precisamos ser exemplo, porque lá fora você é representante de Cristo. Seja exemplo. Seja exemplo no seu trabalho. Sabe, eu estou sempre pedindo para que o Espírito Santo sonde meu coração, para que eu não perca nenhuma oportunidade. E essa semana eu estava trabalhando, e eu comecei a conversar. Nós estávamos conversando, estava ali, mulherada conversando, e a pessoa abriu uma situação difícil. Eu disse: nós vamos orar por ti, não perca a oportunidade. E eu me lembrei daquilo que o Senhor me disse: eu não estou te dando um emprego, eu estou te dando um disfarce. Esse disfarce é o que tu vai usar para alcançar outras pessoas. Esse disfarce é o que tu vai usar para evangelizar em todo o tempo, para declarar cura, restauração. Que onde tu está, meu irmão, que tu use o uniforme da tua empresa, mas que seja esse disfarce que o Senhor te deu, para que você declare Jesus. Pastor Rodrigo foi convertido, foi evangelizado por um colega de trabalho que trabalhava com ele na Varg. E ele disse: Rodrigo, procura uma igreja. Ensinou o Rodrigo a como dar o dízimo. Irmão Brito, hoje ele é pastor, mas ele não era pastor naquela época. Ele era o colega de serviço do Rodrigo. Talvez hoje você pode evangelizar alguém que o Senhor vai enviar para as nações, para curar, libertar, restaurar. E um dia ele vai estar contando a teu respeito: um dia o meu colega de trabalho me evangelizou. É comigo e contigo, meu irmão, minha irmã. É para mim e para ti essa missão, amém? E essa é a chave. Combata o desânimo. Quem aqui já se viu desanimado? Quem aqui já se viu num dia animado? Hoje nós estávamos conversando sobre isso, né, Maico? Parece até que planejamos a pregação juntos. É fácil a gente vir num ambiente aqui
avivamento, 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 culto de avivamento. E aí um dia tu chega num culto de avivamento, como nós muitas vezes enfrentamos um culto de avivamento que nós divulgávamos, botávamos no Facebook, botávamos no Instagram, e lá na igreja Ana Nery, nós tínhamos que carregar as cadeiras no nosso carro. Depois que terminava o culto, nós tínhamos que devolver para o nosso pastor que nos emprestava, porque no domingo tinha culto. Aí nós tínhamos que ir no mercado, comprar papel higiênico, comprava material de limpeza, tinha que organizar, se tinha ceia, tinha que comprar as coisas para ceia. E aí a gente preparava aquele culto. E vinham 2 pessoas. Vinham 5 pessoas. E aí tu pedia, por favor, para algum ministro de louvor, por favor, tu podia nos ajudar no nosso culto. Mas não dá, pastor, é que amanhã não sei o que. Eu tenho compromisso. Não tinha uma viva alma que muitas vezes nós fizemos os nossos cultos com uma caixa de som e o pastor Benihim ministrando num pendrive. Nós precisamos dizer não para o desânimo, porque quem quer alguma coisa suporta qualquer como. Se você quer ver avivamento, você precisa começar. E o avivamento não começa grande. O avivamento começa por você, começa por mim. É o teu coração incendiado e o meu coração incendiado. E nós vamos nos conectando por causa que o Senhor vai nos aproximando. E aí então acontece. Hoje nós vivemos aqui um avivamento, porque um dia nós ministramos para 2 pessoas, mas nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma meta, nós não íamos desistir, e o desânimo muitas vezes nos acometeu o coração, invadiu o nosso coração. Meu Deus, que vontade de cuidar só da minha família. E aí tu recebia um telefonema: pastor, eu quero te agradecer, porque tu orou por mim e fui curado. Pastor, eu quero te dizer, não para. O Senhor sempre enviava alguém para de novo dizer: ei, não é para vocês, não é sobre vocês, é para mim, é em mim, é em meu nome. O Senhor sempre arranjava alguém para vir e nos animava novamente, e nós deixávamos de olhar para nós mesmos, nos levantávamos e continuávamos marchando. Eu tenho uma enorme gratidão, meus irmãos, por tudo o que acontece nesse lugar. Hoje eu não preciso mais ir no mercado comprar papel higiênico, toalha de papel. Hoje eu não preciso mais fazer um bolo de chocolate, uma nega maluca, comprar refrigerantes e servir no copo no final do culto. Eu não preciso mais hoje ir na sociedade bíblica e pegar e comprar coisas para a livraria. Hoje eu não preciso mais dar aulinha para as crianças. Deus tem levantado um exército de homens e mulheres apaixonados. Hoje nós não precisamos mais ficar cuidando dos carros ou abrir e fechar a igreja. Deus tem colocado homens e mulheres apaixonados pela presença para servir. Eu agradeço ao Senhor todos os dias por causa disso. E sabe, queridos, a reconstrução, o avivamento, ele começa daqui, de dentro para fora. Eu dizer para qualquer pessoa que vai passar na rua hoje: ei, você crê num avivamento? Ei, você anseia por um avivamento? Quê? Do que tu está falando? Agora, quando você tem um encontro com a presença, e você descobre que esse encontro que te deu a paz que tu procurava, esse encontro que te deu a transformação que tu precisava, esse encontro que te trouxe cura para o teu corpo que era enfermo, esse encontro que restaurou a tua casa e a tua família, e você entende que se Ele visitar a nossa cidade, todos vão receber essa graça. É aqui de dentro. A experiência começou por ti, mas é por causa do teu começo que nós precisamos nos unir e clamar a Deus para que essa cidade conheça esse Cristo poderoso. A restauração começa de dentro. A restauração espiritual, ela começa. Não adianta a gente começar a construir grandes templos, não adianta a gente começar a fazer grandes ações, não adianta a gente começar a traçar muitas estratégias humanas, naturais. Isso tudo é maravilhoso, mas se nós não tivermos a unção e a graça de Deus, se nós não formos na força do Senhor, nenhum planejamento vai ser suficiente. Nós vamos ser um templo vazio.
como a palavra de Deus diz, sepulcros caiados. Por fora existe uma estrutura e dentro cheira mal. Sabe, o muro ele foi reconstruído. A terra foi restaurada. E a lição grande nessa noite é que quem permanece até o fim vive o avivamento. Quem permanece até o fim vê a obra concluída. O que ainda precisa ser concluído na tua vida, o que precisa ser trabalhado na tua vida ainda. Agora nós vamos esquecer que toda a cidade de Canoas precisa ser salva. O que você precisa ter restaurado dentro de você, o que hoje o Espírito Santo pode agir dentro de você e transformar o teu coração, transformar a tua mente. Tu está cansada, tu está desanimada, a economia está ruim, as expectativas políticas são péssimas, sim, elas são péssimas. Mas eu creio, como diz 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. E o quê? E o quê? Sararei a sua terra. A chave é a oração, é nos humilharmos, é pedirmos perdão. Se nós olharmos para a nossa redondeza, para a nossa volta, nós vamos desmorecer. É um governo corrupto que parece que está sempre ganhando. É o outro governo que parece que não faz nada. É não sei o que. Hoje nós estamos falando, é o tal do cartão corporativo que foi fechado para sigilo, que simplesmente o que foi gasto naquele cartão poderia ser uma... A gente não vai trabalhar a vida inteira para ganhar o que eles gastam num mês. É tragédia em cima de tragédia, é má notícia em cima de má notícia, e nós tendo que declarar todos os detalhes, os tintins por tintins. O Pix vai ser rastreado, o cartão vai ser rastreado, e aí você quer trabalhar, e naturalmente parece que nada, só piora. O empresário fica mais pobre, o empreendedor fica mais pobre, aquele que rouba, que mata, que trambica, fica mais rico, e parece que está tudo invertido. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós estamos no exército com o qual o nosso general é Cristo. Ele é o juiz, ele vai julgar nossa causa, e eu quero ver esse avivamento. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, que você leia o livro de Neemias. Isso trouxe um ânimo para o meu coração, isso trouxe um ânimo para a minha vida. Eu quero ver e viver o avivamento dentro do avivamento. Eu não quero ver a distância. Um dia os jovens clamavam, lá naquela igreja que eu ia, clamava por um avivamento. Não é que Deus visitou eles? Queridos, eu quero estar mergulhada no avivamento. Eu quero estar vendo o Senhor restaurar a nossa terra, restaurar a nossa nação. Eu quero ser participante de tudo isso. Se você quer isso nessa noite, eu quero te convidar a tu te colocares de pé. O que você precisa mudar? O que você precisa que seja restaurado na tua vida? Talvez você está desanimado. Talvez você está começando nesses dias a caminhada na fé. Deixa eu te dizer algo. Seja apaixonado pela presença. Ande com quem é apaixonado pela presença. Se engrude em quem ama Jesus mais do que você. E aí você vai crescer. Aí você vai multiplicar, aí você vai frutificar. E para nós que estamos dentro da igreja, já me converti, já fui liberta, já recebi o Espírito Santo, já estou, Senhor Jesus, vivendo na bonança. Eu não vivo mais na tempestade.
Nós estamos então como Neemias, vendo toda a calamidade de dentro do palácio. Eu quero te convidar nessa noite a que você sinta a necessidade dessa dor, desse povo que precisa. O mundo precisa da nossa oração, a nossa cidade precisa da nossa oração. Eu quero te desafiar nessa noite a levantar as tuas mãos e começar a clamar: Senhor, sara a nossa nação, Senhor, sara a nossa terra. Começa por mim, começa por mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me faz uma mulher e um homem apaixonado pela tua presença, me livra de toda distração. Saibam de algo, o Espírito Santo é sensível, ele não habita em lugares de incredulidade, ele não permanece em lugares que não percebem a sua presença. Eu tenho muito temor em dizer isso, mas a minha oração, Senhor, que nós permaneçamos apaixonados por Ti e que Tu te sinta bem-vindo em nosso meio até o dia que nós vamos nos encontrar na glória. Você não pode se acostumar com a presença do Espírito Santo. Você não pode se acostumar em viver essa vida de paz e de alegria. Você precisa estar sempre vigilante. Vigilante. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Quero te convidar a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. E que nessa noite venha sobre ti um óleo fresco, um óleo novo, forças novas, um ânimo novo. Que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração nessa noite. Feche os teus olhos e comece a pedir isso nessa noite. Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, me mostra, me revela, me ensina. Diga isso para o Senhor nessa noite. Senhor, o que eu preciso converter dentro de mim? O que ainda em mim está errado? O que em mim ainda não te agrada? O que em mim ainda precisa ser alinhado à tua presença? Não é sobre parecermos uns com os outros, queridos. Não é sobre termos um molde de igreja. É sobre sermos parecidos com Jesus. É sobre sermos parecidos com Ele. É sobre pensar o que Ele pensa, agir como Ele age, falar o que Ele fala. Repita comigo nessa noite: Deus, nessa noite eu te peço, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me livra, me perdoa, me ensina, pois eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Se arrependa nessa noite. Comece a pedir perdão se há algo em você que precisa ser. Talvez não é um pecado grosseiro, mas talvez, meu irmão, minha irmã, é o seu mau humor ao tratar a sua família. Talvez é a forma estúpida quando você trata as pessoas. Talvez é a sua indiferença. Talvez é a sua preguiça. Talvez é o seu desânimo. Comece a pedir perdão. Isso entristece o Senhor. Quem é desleixado com a sua saúde, peça perdão nessa noite. Nós precisamos ter um corpo curado e restaurado, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Deus e o Espírito Santo não habita em templos enfermos. Peça esse direcionamento para o Senhor nessa noite. Me ensina a cuidar da minha saúde. Se você está negligenciando isso, peça perdão. Se eu tenho sido um empregado relapso, se eu não tenho sido um bom trabalhador, se eu não tenho gerido bem as finanças da minha casa, me perdoa, me ensina, me ajuda. Nós chamamos Jesus.
nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. E nessa noite, Senhor, nós oramos novamente e te pedimos, Senhor, sara a nossa nação, Senhor. Ah, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, daqueles que negligenciaram as promessas. Perdoa-nos, Senhor, daqueles que ficaram atrás de nós, os nossos antepassados, que não buscaram o avivamento como deveriam. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia, Senhor Jesus, da nossa nação. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Ah, Senhor, tem misericórdia dos nossos governantes. Nós te pedimos perdão nessa noite. Nós te pedimos perdão nessa noite. E te pedimos que venha sobre a nossa vida um temor de te desagradar, Senhor, de te envergonhar, Senhor. Nós queremos ser aqueles que carregam a bandeira de Cristo. Nós somos teus representantes aqui na terra. E nós te pedimos, nos ensina a sermos exemplo. Nos ensina a sermos exemplo. Nos ensina a sermos dedicados, Senhor Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nesse lugar nessa noite. E nós repreendemos toda incredulidade nesse lugar. Nós repreendemos toda soberba. Nós declaramos todo sofisma da mente caído. Se há alguém aqui, Senhor, abraçado em uma verdade que não é a tua verdade, nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que tu invada cada coração, trazendo convencimento, Senhor Jesus, da tua palavra, do teu juízo. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que tu venha sobre esse lugar e que tu gere dentro de nós ainda mais a urgência de, Senhor, nós evangelizarmos, de sermos homens e mulheres apaixonados pela tua presença, porque nós cremos em um avivamento, nós cremos em um avivamento, nós cremos nesse avivamento. Avivamento de santidade, avivamento de arrependimento, avivamento de santidade, avivamento de arrependimento, avivamento de santidade, avivamento de arrependimento. Ore camará, xere camará, zore camará, xerere camará, xerere camará, xerere camará, zore camará. Receba nessa noite, receba nessa noite, receba nessa noite essa palavra. Que o Espírito Santo traga arrependimento sobre ti nessa noite. Que o Espírito Santo traga convencimento do pecado nessa noite sobre a tua vida. Que tu receba cura, que tu receba cura, que tu receba essa libertação nessa noite. Oh, nós te adoramos nesse lugar. Nós te adoramos nesse lugar. Levante as tuas mãos e adore o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está nesse lugar. O nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Enquanto você canta, Ele visita o teu coração nessa noite. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare.
incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pela sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que servem em alguma área, todos aqueles que estão aqui nesse lugar e que servem ao Senhor nesse lugar aqui. Por gentileza, eu quero que vocês venham à frente. Se você serve em alguma área, em qualquer área, se você vem na sexta-feira para ajudar a limpar, se você cuida dos carros, se você organiza as cadeiras, se você é um jovem que ajuda na sexta, todos aqueles que servem, venham aqui à frente. Olhem para mim. Vocês, nós, somos os irmãos mais velhos. Nós temos o dever de ensinar os pequenos que estão chegando, a ensinar eles esse amor e esse privilégio de servir. Nós que servimos, nós podemos sim enfrentar desafios, nós podemos sim enfrentar lutas, mas nós somos os irmãos mais velhos. Quero pedir que vocês virem para a igreja e que vocês que estão aí, que vocês grudem em algum irmão mais velho, que vocês digam para ele: pode contar comigo, porque um dia, se você entrou nesse lugar precisando de um socorro, saiba que existia um exército trabalhando, existia um exército intercedendo, existia um exército que tinha limpado o banheiro antes de você chegar, existiam pessoas que tinham chegado aqui às 5 da tarde, talvez para fritar pastel, talvez para limpar os banheiros. Se você um dia entrou por essa porta, é porque alguém estava muito cedo aqui para abrir a porta para você, arrumou a cadeira que você sentou. E isso não tem nada de mérito para nós. Nós estamos aqui porque nós fomos remidos, transformados, amados por um Deus poderoso. E hoje, se você já está congregando, se você já foi livre, transformado, você precisa também tomar um passo de querer servir, para que outras pessoas possam entrar por esse lugar e serem transformadas, resgatadas, libertas. Esse é um chamado para mim e para você, igreja. Nós não estamos e não fomos chamados para simplesmente sentarmos nessa cadeira, recebermos e irmos embora.
Nós que estamos aqui na frente, já servimos, fica o alerta. Nós precisamos combater o desânimo. Nós precisamos saber que nós servimos a um Deus poderoso. E para quem está confortavelmente sentado no seu banco, existe uma urgência. E a palavra de Deus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos todos ser uma igreja que serve. Amém? Receba essa palavra nessa noite. Receba esse ânimo nessa noite. Se você serve ao Senhor, você é um privilegiado de estar servindo. Por isso, nessa noite, eu quero orar juntamente com você. E você que serve, eu quero convidar você a sair daqui da frente e abraçar alguém que não serve e dizer para esse irmão que está sentado: conta comigo, conta comigo, conta comigo. Você pode sair e ir buscar alguém. Ore com alguém. Um avivamento vai vir. Irmãos que servem, você pode abraçar alguém, podem ir e abrace alguém que ainda não serve, que talvez está chegando aqui por esses dias. E nós vamos orar todos juntos e vamos dizer juntos para o Senhor: conta conosco, conta conosco, conta conosco. Diga para esse irmão, para essa irmã: conta comigo, eu vim aqui para te servir, eu estou aqui para te servir. Temos muito o que fazer para o Senhor ainda. Existe essa urgência. Abrace essa pessoa que você está e ore por ela. Ore com essa pessoa que está ao teu lado. Nós vamos ter esse tempo de oração. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Renova as nossas forças, renova o nosso coração. Ore com quem está ao teu lado nessa noite. Ore com quem está aí ao teu lado. Diga para essa pessoa: conta comigo. Digam juntos ao Senhor: Senhor, conta conosco. Ninguém fica sem abraçar alguém para orar. Irmãos com irmãos, irmãs com irmãs. Ore e interceda um pela vida do outro. Para a pessoa que está do seu lado, querido, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, atravessa o corredor, pode atravessar o corredor. Uma palavra forte de alinhamento que a pastora trouxe nesta noite, e nós cremos que o favor de Deus está conosco, o favor do Senhor está conosco. Glória a Deus por esta palavra. E Deus falou com você, Deus te deu instruções nesta noite. Deus falou contigo nesta noite. Feche os teus olhos e comece a orar por esta pessoa que você está com as mãos segurando. E nós vamos pedir o enchimento do Espírito Santo agora. Vamos pedir o enchimento do Espírito Santo. Todo o altar orando por eles, todo o altar. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor. Faz chover, faz chover. Papai, derrama teu Espírito Santo. Libera dons espirituais. Que todos sejam cheios agora, Deus. Um vigor novo, uma força nova, um poder novo de Ti, Deus. Toca, Senhor, toda a igreja, Deus. Vai enchendo cada um, cada homem, cada mulher,
cada jovem, criança, comece a ser cheio do Espírito Santo neste momento. Começa a ser cheio mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Passa um fogo de avivamento, Deus. Como foi pregado hoje, fogo de avivamento, Senhor, de restauração de Israel, restauração da igreja, restauração e avivamento, Deus. Crava, Senhor, esta palavra em corações. Receba agora mais de Deus. Receba mais de Deus. Ore por esta pessoa, meu irmão, minha irmã. Segura a mão e ora, ora. Diga para ela, receba mais. Diga, receba mais. Diga, receba mais. Ora com fé. Ora em voz alta. Diga, receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Tem algo acontecendo agora, vai. Mais. Visita nós, Senhor. Abra as comportas do céu. Ore mais forte. Faz chover. Ore mais alto por esse irmão. Você tem algo para passar, declara. Abra as comportas. Diga, receba mais, receba mais. E faz chover. Mais forte, Espírito Santo. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. E abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Segura mais forte a mão do irmão. Tem algo passando através de você. Comportas e se pedimos, e se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá como chuva. Milagres estão Como ocorrendo. chuva, Milagres estão ocorrendo. descerá. Se pedimos, e se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então clame, então grite, então chame por Ele. Levanta a mão e adora. Chover. Vai, igreja. Faz chover. E abra as comportas do céu e faz chover. E faz chover. E abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. E abra as comportas do céu e faz. Levanta as mãos. Faz chover. Eu sinto muito forte que tem mais de Deus para a tua vida. Tem mais de Deus para a minha vida, para a tua vida, pastora. Tem mais de Deus para esta igreja. Sabe, há uma expectativa nesse culto, nesta noite. E eu quero liberar esta palavra, que tem mais de Deus ainda para vir. Tem mais de Deus para acontecer no Rio Grande do Sul, no Brasil, na tua casa, na tua família. Aquilo que foi promessa de Deus vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu, que Deus te entregou através de uma profecia, desde que tu era pequeno, até qualquer idade da sua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Te prepara
porque vem tempos de cumprimento de promessa. Senhor, venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu Senhor. Quem sentiu essa palavra arder no coração nesta noite? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que a pastora vai estar orando por você, vai estar dividindo com você a unção de Deus. Você que sentiu Deus falar contigo e você não quer ir embora ainda sem receber uma oração, vem aqui na frente, vem. Cumprimenta quem está do seu lado e diga: Deus abençoe a tua vida. Diga: Deus te abençoe. Não falta quinta-feira, não falta o próximo culto. Deus está com você. Rabachocando. Vai avivar dons esta noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Deus lhe abençoe. O fogo vai vir mais forte agora. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Receba. Dá um som pra ela. Mais. Mais fogo, mais fogo. Mais unção, Deus. Mais azeite, mais óleo. Mais óleo, mais óleo, mais óleo, mais óleo. Rabababaxê, candarabababachô. Rebebebê, chocou, rabalas. Mais óleo, mais unção. Mais azeite. Manda azeite pegando fogo. Manda óleo pegando fogo. Diz que toda oração em nome de Jesus o Senhor unge. Manda óleo pegando fogo agora sobre a pastora. Óleo de fogo, óleo com fogo, brasa viva. Rabá, vai recebendo, meu irmão, vai recebendo, minha irmã. Hoje tu sai curado. Hoje tu sai liberto. Hoje tu sai visitado. Hoje tu sai abençoado. Hoje tu sai com mais. Chega de depressão. Chega de ansiedade. Chega de remédio. Chega desse tratamento que não acaba nunca. Deus vem com milagre. Deus vem com poder. A tua perna vai para o lugar. O teu estômago é curado. O teu intestino volta a funcionar. O câncer sai. A doença maligna sai. Pode louvar, Vini. E vem fazer o que nenhum homem fez. Diminui o som na metade agora. O que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje e seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Seja hoje e seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Seja hoje e seja agora.
vem e derrama o teu Espírito, seja hoje e seja agora. Vem e derrama,